Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Eu sempre fui exigido, né, bater metas, e lá para os 40 anos, mais ou menos, a empresa que eu trabalhava mais de 10 me proporcionou um treinamento, uma imersão no final de semana, onde eu pude, pela primeira vez, né, ser apresentado e refletir um pouco sobre as competências de um líder, né? E de uma liderança competitiva ou uma liderança compartilhada, né? Muitas coisas há 10 anos atrás já não estavam dando certo. Então, as empresas, na ânsia de aumentar os seus faturamentos, começaram a investir em treinamentos para todas as esferas das empresas. E eu fui lá, né, como gerente de uma empresa de prestação de serviço, aprender um pouquinho sobre outros assuntos que no dia a dia a gente não tem tempo, né? E aí, eu hoje, passado 15 anos, né, eu me deparo aqui com esse assunto dentro de uma sala e a gente está falando coisas do espírito, né? E por que eu estou falando? Porque quando eu saí do curso, eu busquei um caminho totalmente diferente daquele que eu estava inserido há mais de 15 anos, né? E por incrível que pareça, era um treinamento empresarial, corporativo. Não tinha nada com doutrina, não tinha nada com religião, né? Mas me fez a refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente pode deixar, não só para os nossos filhos, mas principalmente, que filhos que a gente pode deixar para esse planeta, né? E eu, recentemente, depois desse treinamento, depois de 3 anos, muitas ressignificações eu fiz, né? E uma delas foi no sentido de servir, né? E nessa ânsia de servir, eu já era voluntário já de algumas organizações aqui no Brasil, conheci a fraternidade e fui para a África, né? E para concluir o raciocínio, eu fui para a África pela primeira vez em abril de 2013, e lá nós passamos 10 dias, fomos eu, o Wagner, o irmão dele, mais 2 outras pessoas. Foi a primeira caravana, assim, número grande, né? 5 pessoas. Hoje, antes da pandemia, nós tínhamos caravanas indo 40, 30, 50 pessoas. Mas naquela época, a fraternidade ainda era pequenininha, atendia 70 crianças só, e eu fui, então, eu, Wagner e mais 3 pessoas. E ficamos lá 10 dias. E no último dia, o objetivo daquele dia, a tarefa nossa principal, era recolocar o centro de acolhimento, que o nome é Barragem, né? Fica lá nas aldeias moçambicanas, em operação, porque ele havia sido inundado por fortes chuvas há uns 4 meses antes daquela data, e nós tínhamos perdido o telhado, tínhamos perdido todos os materiais que tinha, inclusive alimentos, e a água ficou... a casa ficou imersa em água. Demorou 3, 4 meses para a água descer. Então, nós fomos, inclusive, eu fui com o objetivo de ajudar a reformar, trocar telhado, pintar, lavar, pintar a parede, né? E no último dia, então, o centro ele seria reaberto às crianças que, naquela época,
eram em número de 70 crianças, né? Que eram acolhidas. Naquela época, bem no comecinho, cada criança tinha um padrinho aqui no Brasil, né? Para uma criança poder se alimentar diariamente, alguém aqui no Brasil tinha que ser padrinho. Não mudou nada ainda, o apadrinhamento é assim. A única questão é que hoje o apadrinhamento é por projetos, né? E não mais por crianças. Então, lá nós estávamos em 5 trabalhadores, mais a coordenadora do centro de acolhimento, e começamos a fazer, então, as cozinheiras fizeram arroz, feijão, né? E uma outra mistura de verduras com farinha de milho que eles cultivam lá, e estava previsto para servir por volta de 11 horas. O centro seria reaberto para essas 70 crianças às 11 da manhã. Então, um pouco antes, lá pelas 9, 10 horas, eu observando o entorno do centro de acolhimento, né, chamei um dos colegas que atualmente ocupa o cargo de diretor financeiro, que é o Paulinho, lá de Mato Grosso do Sul. Falei, Paulinho, você já reparou quantas crianças tem aqui em volta desse centro de acolhimento? Ele falou, já, é muita gente. E eu pensei assim, será que eles já comeram essa semana? Porque a notícia que nós tínhamos é que lá naquela região, as crianças comiam a cada 3, 4 dias, né? E aí me tocou no coração, né? Nós vamos dar aqui comida para 70 e eu não sei quantos mais vão ficar sem poder fazer uma refeição aqui hoje. E falei para o Paulinho, será que a gente não pode comprar mais arroz, mais feijão e fazermos hoje, já que é uma reinauguração, né? Será que a gente não pode fazer um almoço aberto à comunidade, né? E ele falou, vamos falar com o Wagner, né? Falamos com o Wagner, e o Wagner, que é o líder, é o maior exemplo nosso de líder servidor atualmente, né? Pelo menos dentro da nossa bolha, que é a fraternidade, né? O Wagner disse assim, olha, nós temos que falar com a nossa coordenadora, né? A coordenadora local, que é quem organizava. Eu achei estranho, porque ele era o presidente da organização, eu era apenas um voluntário que tinha acabado de chegar, né? E como nós nos propusemos ali de comprar, se fosse necessário, arroz, feijão, eu achei que seria tão automático ele já falar, não, pode fazer, né? E ele disse, não, vamos falar com a Dorita, que é a coordenadora, para ver o que ela acha. E falamos com a Dorita, né? Olha, a gente queria fazer mais arroz, mais feijão, bota mais água no feijão, para abrir para mais crianças. E ela disse: não, não pode fazer isso. Eu falei: mas por que não? Não, vocês não sabem quantas crianças tem aqui. Era um vilarejo pequeno que a gente estimava que ali vivia em torno de 3 a 4 mil pessoas. E ela disse assim: vocês não sabem quantas crianças tem. E se a gente abrir para eles, vão vir muitas crianças. Eu falei: mas quantas crianças? 100, 200? Ela falou: não, vão vir bastante, né? E nós falamos, mas esse bastante, independente de ser 100, 200, se a gente puder fornecer mais do que o normal, já está bom, né? A gente com aquela vontade de ser caridoso, né? Saímos do Brasil, voamos 12 horas, a gente queria ajudar, né? Ela falou, tá bom, mas se preparem que nós vamos ter trabalho. E aí fizemos uma vaquinha ali, nós 4, fomos a uma aldeia perto, compramos um saco de 50 quilos de arroz, mais um de feijão, e foi feito, então, um extra, né, uma alimentação extra para ser servido naquele dia. Então, aquelas 70 crianças que já eram cadastradas por volta de meio-dia almoçaram, cada uma com o seu pratinho, comeu o seu alimento, e aí ela comunicou, né, a liderança da comunidade, que as crianças até 12, 13 anos poderiam vir, o centro estaria aberto naquele dia para todas as crianças. E a gente começou a escutar um barulho, como se fosse um enxame de abelha, né? Assim, um zum, 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 e a gente via a aldeia toda correndo, as crianças correndo para lá e para cá. Tão pobre esse lugar que eles não tinham nem pratos na casa deles, né? Eles saíam de um lugar para o outro para buscar, para tentar arrumar alguma vasilha para poder vir, porque o centro não teria pratos para todos eles. E em menos de 2 horas a gente fez a comida e tinha muita criança. Tinha tanta criança que foi feito 5 linhas de servir, eu fiquei numa delas, e a gente começou a servir por volta de 2 horas, quando foi 4h30 a gente terminou de servir a última criança.
E aqui esse testemunho eu estou contando, vai ser difícil eu não chorar, porque talvez foi o dia mais importante da minha vida, porque eu aprendi uma passagem que Jesus tentou nos explicar, e até hoje, às vezes, a gente ainda está equivocado de entender, e eu entendi isso na prática, né? Eu estava na linha do arroz e eu tinha uma canequinha mais ou menos parecida como essa, que se eu encher ela de arroz deve dar umas 80, 90 gramas de arroz. Então eu agachado, eu pegava o arroz no panelão e colocava no prato da criança. Às vezes não dava nem tempo de olhar para a criança, porque a fila era grande, né? E eu ia colocando. Na primeira caneca que eu coloquei, a Dorita, que era a coordenadora, né? Ela bateu no meu ombro e falou: não, é muita comida, pode dividir, pode colocar metade. E quem está nos assistindo aqui não tem mais do que 80 gramas de arroz, né, cozido. E eu pensei, da metade disso, eu achei aquilo de uma falta de fraternidade muito grande, né? E ela fez isso com todos que estavam servindo. E no final da panela, quando foi por volta de 4h30, que eu raspei a última canequinha que eu coloquei no prato, que eu ergui a cabeça, eu consegui enxergar que a comida deu exatamente para quem estava na fila. Não sobrou nada. A última canequinha de arroz deu para a última criança. E depois nós contamos quantos pratos de arroz, quantas crianças nós ajudamos naquele dia alimentar. E foi um número de 735 crianças, né? 735 crianças alimentadas porque uma, duas pessoas resolveram fazer uma vaquinha e comprar mais um saco de arroz e de feijão, né? Para nós que estávamos lá, a mensagem foi muito clara, né? A mensagem, para mim, eu posso dizer por mim, a mensagem foi muito clara. O que é compartilhar, né? Eu poderia ter dado a canequinha cheia desde o início? Poderia, mas não teria chegado nem na metade. Nós poderíamos ter fornecido para 70 crianças como combinado? Sim, não teria tumulto, não teria reivindicação, todas as crianças que não estavam previstas sabiam que quem estava ali é porque tinha prioridade dentro da situação deles. A fraternidade sempre começou a priorizar as crianças órfãs e vulneráveis, e principalmente as órfãs, né? Órfãs de pai e mãe, que é uma região que mais tem orfandade no planeta. Então, nós não precisaríamos ter feito todo esse movimento, né? Mas talvez pela intuição, talvez movidos por um senso de compartilhamento, nós quisemos fazer uma vaquinha e comprar mais 2 sacos de alimento, né? E aí a passagem que eu queria confessar para vocês que, mesmo tendo ao longo de 20 anos ouvido palestras, feito evangelho no lar, eu não tinha aprendido o que era compartilhar, né? Muitas pessoas de algumas outras doutrinas, de outras crenças religiosas, imagina que Jesus tenha feito o milagre da multiplicação, né? Mas acho que nós já entendemos que ali o que houve foi compartilhamento, né? Naquele momento tão bonito, quando Jesus pede para que cada um coloque nos cestos o que cada um trouxe, né? Alguns tinham peixe, outros tinham pão, outros tinham sei lá que tipo de alimento, e ali foi reunido e compartilhado e cada um comeu um pouquinho. Então, para mim, foi a maior experiência da vida, para mim foi a experiência que me fez enxergar que a gente pode mais, cada vez mais, né? E hoje eu continuo no mesmo ramo de prestação de serviço, sou proprietário de uma empresa, sei o quanto é difícil de manter uma empresa saudável, dando lucro, pagar, honrar os tributos, né? Pagar o que é do governo, pagar no final do mês a folha de pagamento. Eu sei o quanto é difícil, mas hoje tem um significado totalmente diferente, porque a fraternidade é o estímulo, né, da gente fazer aquilo que precisa para aquele que às vezes a gente nem conhece. Então, essa é a humilde reflexão que eu trouxe para vocês aqui hoje. Espero que a gente possa contribuir no pouquinho, e eu sou muito grato de estar aqui com vocês. Ranieri, a gratidão é nossa
não é? E durante a sua fala, Beth, eu vou convidá-la para conversar também, Elza, você nos passou que para ser fraterno, compartilhar, não precisa graduar, não é? Não precisa de currículo. Vai lá e faça o que você puder, não é? Então, agradeço pela mensagem que você passou agora para mim. E quanto meia caneca de arroz faz a diferença para uma criança, e a gente não sabe se no outro dia elas tinham aquela meia caneca de arroz, né? Estava comentando com a Josi, né? E a semana que vem, né? Então, é um trabalho constante, tanto no Brasil, principalmente a gente assiste, a Rosana está aí também, os companheiros do Café com o Evangelho, a gente assiste, outro dia o Aloysio Silva comentou que o grupo dele fornecia 20 e poucas marmitex, hoje está fornecendo 100. Então, como é que isso está se refletindo no nosso cenário atual da pandemia no Brasil e no mundo? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.